Good morning for all peoples! Um abraço pro meu professor de inglês que tem assistido os meus vídeos aí. You are my best friend. You are... But I go speak. Tu é top, teacher. Amo você. Eu quero mandar um abraço também novamente pra tia Lena e pro tio Alfredo, que se manteram assistindo os vídeos aí, que tem me ajudado muito. Aí compartilhando aí com a minha avó do Rio Grande do Sul, que não tem acesso na internet, mas vocês mandam pra ela. Eu acho isso top. Continue, por favor. E um abraço e um beijo pra minha avó Eva também, que continua assistindo, continua assim, que tem me incentivado a continuar. Eu acho isso muito importante. E um abraço e um beijo pra minha avó de Volta Redonda, que também assiste, que também me apoia, que também me ajuda dessa maneira e que eu amo demais. Então, hoje eu quero falar sobre dúvidas e medos que podem nos impedir ou nos atrasar de viver aquilo que Deus desenhou pra gente. Bom, Deus tem uma história extraordinária pra mim e pra você. Você pode ter certeza. Deus não ia desenhar uma história medíocre pra você. Ah, não. Pro João eu vou desenhar uma história péssima. Pro Mateus vai ser uma história mais ou menos. Agora pra aquele ali eu já fui mais com a cara dele, então eu vou desenhar uma história... Não. Todo mundo tem uma história extraordinária pra se viver. Mas muitas vezes não vivem porque decidiram viver a própria história. Não. Deus, deixa comigo que o pai aqui manja, tá ligado? Deixa que o pai manja. Aí se estrepa todo, se ferra todo e não vive aquilo que Deus tem pra ele. Mas não é exatamente sobre esse tipo de pessoa que eu tô falando aqui. Eu tô falando sobre as pessoas, que são todas na verdade, que ao decidir viver ou ao ser chamado pra viver aquilo que Deus chamou elas pra viverem, elas têm dúvidas e medos que podem impedir essas pessoas de prosseguirem. O que aconteceu com um herói da fé, que foi Moisés. Cara, Moisés foi um cara extraordinário. Só pra você ter uma noção do que ele fez, ele foi um cara que libertou um povo inteiro. Não foi uma, duas, três pessoas, foi um povo inteiro de escravos das mãos de um cara chamado Faraó. E Moisés teve um trampo danado, sabe? Ele teve que enfrentar Faraó, ele teve que ter muita fé e confiança em Deus, porque ele passou por momentos assim de extrema necessidade. Moisés fez coisas cabulosas, mas simplesmente pelo fato de um dia ele escolheu, ele decidiu viver aquilo que Deus tinha pra ele. Então quando eu decido viver o que Deus tem pra mim, eu vou fazer coisas cabulosas. Isso é natural. Por quê? Porque não sou eu que faço. É Deus que faz através de mim. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu quero depois que você pesquise sobre a história de Moisés. Saiba como que foi a vida dele, pra você ter uma noção de tudo o que ele fez. Ele fez muitas coisas, eu só te dei uma pontinha aqui. Mas por que eu tô falando isso? Porque lá no início, quando Deus chamou Moisés para fazer o que ele tinha que fazer, ele teve dúvidas e medos que quase impediram ele de viver tudo isso. Quase foi outra pessoa no lugar de Moisés. E quando eu li isso, cara, eu tive medo de ter medo. Deus tem uma história extraordinária pra mim. Se eu for impedido de viver isso pelo medo, eu vou ficar frustrado pelo resto da minha vida. E é sobre isso que Deus quer falar com você através de mim hoje também, sabe? Deus quer bater um papo com você aqui, papo reto contigo, sobre dúvidas e sobre medos. Deus não quer que você deixe de se tornar um herói da fé porque você ouviu demais os seus medos e as suas dúvidas. E por mais que você tenha medo, por mais que você tenha dúvidas, você continue avançando em confiança e em fé. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso especificamente, beleza? Quais foram as dúvidas? Quais foram os medos de Moisés? Bom, eu vou te contar mais ou menos como foi que Deus chamou Moisés. Moisés estava apacentando ovelhas do sogro dele. E de repente ele viu uma sarça queimando. Uma árvore, uma planta queimando, mas ela não se consumia. Ela queimava, mas não se consumia. Moisés, olhando aquilo, falou: cara, eu vou chegar mais perto disso para ver essa maravilha. Ela tá queimando, mas não se consome. E ele foi até essa sarça. Quando ele chegou perto dessa sarça, ele ouviu uma voz: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: aqui estou. E aí Deus virou para Moisés e falou: não se aproxima muito. Tira as suas sandálias, porque a terra em que você pisa é terra santa. E aí começou um bate-papo, uma conversa entre Deus e Moisés. Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. E começou a falar para Moisés o motivo pelo qual ele estava falando com ele. Então, de maneira resumida, ele disse assim: eu estou vendo o meu povo sofrer. Eu estou vendo o meu povo, o povo de Israel, sofrer. Eles estão sendo escravizados. Deus estava vendo o sofrimento dos israelitas. E aí ele virou e convocou Moisés: Moisés, eu quero que você vá e liberte o meu povo. Olha só que tarefa cabulosa. Que tarefa cabulosa, chegar e libertar um povo inteiro da escravidão. Aí Moisés, ouvindo isso,
Olha só o que ele respondeu para Deus. Isso tá lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 11, beleza? Tá escrito assim: E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Quem sou eu? Então Moisés, a primeira dúvida dele ali, o primeiro medo dele estava baseado no quê? Na insegurança por incapacidade. Moisés estava com 80 anos de idade. Moisés estava apacentando ovelhas do sogro dele. De fato, quem era Moisés para libertar um povo? Realmente, Moisés não tinha a menor chance de libertar o povo. Então ele tinha esse medo. Ele olhou para si, olhou para a condição e falou: Cara, Pai, Deus, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer algo tão extraordinário, tão grande? E Deus respondeu ele de uma maneira muito linda, muito maravilhosa. Se liga, se liga. Versículo 12. E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Então, Deus não pegou e motivou Moisés, falou: Moisés, você consegue, você pode, você é bom. Não, Deus falou: Calma, Moisés, certamente eu estarei contigo. Você não é capaz, você não vai conseguir realmente de fato. Sozinho não, mas como eu vou estar com você, você consegue. Então, primeira coisa, eu não preciso de ter medo das minhas incapacidades. Eu não preciso de ter insegurança por causa da minha condição. Eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu sou... Não, isso não importa, isso não interessa. O que interessa é: quem tá me enviando? Quem está comigo? Ah, é Deus? Ótimo, então vamos pra cima. Mas se é Deus que tá te dando um propósito, cara, se é Deus que tá te enviando, se é Deus que tá te chamando, então você vai sem medo, porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é você que vai fazer, é Ele. Aí Moisés respondeu Deus, se liga. Ele falou assim, ó: E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? Então Moisés começou a criar situações na cabeça dele. Nada tinha acontecido ainda. Ele não tinha tomado os primeiros passos, mas ele já começou a criar situações na cabeça dele onde ia ter dificuldade. Ele falou: Pai, e se eu for lá no povo que está sendo escravizado e falar: Deus me enviou para libertar vocês, e o povo pegar e perguntar para mim: Qual é o nome do seu Deus? E aí, o que eu vou dizer para eles? Então ele começou a imaginar dificuldades e ter medo, insegurança, ter dúvida se ele realmente conseguiria fazer aquilo ali. E isso está atrasando Moisés. Percebe? Mas olha só o que Deus falou para ele. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome para sempre, este é o meu memorial para todas as gerações. Então Deus falou para ele assim: você vai falar para eles que o meu nome é Eu Sou. Esse nome, ele tem vários significados, ele nos explica várias coisas. E uma das coisas é simplesmente o quê? Eu sou significa que Deus existe por Ele mesmo. Então, antes do mundo ser feito, antes do universo ser feito, Deus era. Então, basicamente, é isso que Deus está falando. Antes de tudo ser feito, antes de tudo ser criado, eu sou. E Deus falou para ele isso. Olha, se eles perguntarem, você responde: Eu sou, me enviou a vocês. Então Deus pegou e deu uma solução para um problema que Moisés tinha criado na cabeça dele. Na verdade, Deus falou mais do que isso aqui, só que eu não coloquei aqui porque aí o vídeo vai ficar extremamente grande. Mas para resumir, eu quero que você saiba que Deus deixou tudo bem detalhado do que Moisés ia fazer, como ele ia fazer. Deus, ele tinha conhecimento, ele sabia que Moisés tinha medos, ele sabia que Moisés tinha inseguranças, mas ao invés de tratar ele mal, de brigar com Moisés, de fazer alguma coisa do tipo, ele cuidou de Moisés. Ele falou: Moisés, vai que eu estou contigo, e quando você chegar lá você vai fazer isso, isso e isso, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Ele entregou tudo nas mãos de Moisés para entregar confiança para ele, falar: vai que eu sou com você. Então Deus sabe que você tem medo, cara. Deus sabe que você tem insegurança, Ele sabe. Mas adivinha,
Ele quer usar você mesmo assim. Ele quer cuidar de você. Ele quer te ajudar. E ele vai fazer através de você. Basta você se disponibilizar. Falar, ó Deus, tô com medo. Não sei o que vai acontecer. Mas quer saber? Me usa. Faz de mim o que o Senhor quiser. Quando você fazer isso, meu querido, você se prepara. Porque você vai ter uma vida cabulosa. Você vai ter uma vida extraordinária. Aí depois de Deus dar todo um spoiler do que ele ia fazer com o povo de Israel, todas as bênçãos que ele ia derramar, tudo que ele ia fazer, aí sim, Moisés, né, ele duvidou de novo, que a cabeça dura. Se liga no que ele respondeu. E respondeu Moisés e disse, mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Outra situação que ele criou na cabeça dele. Deus tinha acabado de falar, vai que eu vou fazer acontecer. E Moisés está respondendo a Deus, não vou, porque se eu for não vai acontecer. Então o que está acontecendo aqui? Agora Moisés está com uma desconfiança de Deus. Ele não está confiando nas palavras de Deus. Deus está falando, eu vou fazer. E Moisés está falando, não vai acontecer nada, eu não vou conseguir fazer. Então o fato de Moisés não confiar em Deus está provocando medo e insegurança nele. É lógico, se ele não está acreditando naquele que está enviando ele, como que ele vai? Ele não vai. Então, um requisito básico para mim viver a história que Deus tem para mim é confiar nele. É confiar nele. Ele é o criador de todas as coisas. Ele me ama e me ama incondicionalmente. Todos os planos dele são para me fazer bem. Não são planos para me causar dano. Então, eu devo confiar em Deus, mas tem gente que não consegue, e realmente muitas vezes é um desafio confiar em Deus, porém isso é algo que a gente precisa de ir treinando na nossa caminhada, que é a confiança em Deus, até que a gente se torne realmente bom nisso, porque realmente é difícil. Mas se liga aqui, Moisés quase não cumpriu o propósito dele porque não confiou em Deus. Isso é algo muito sério. E aí Moisés respondeu para Deus assim, ah Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Eu não sei se você entendeu a gravidade, mas depois de tudo isso, depois de todo esse bate-papo, Moisés olhou para Deus e falou, Pai, envia outra pessoa que você quiser, só não envia a mim. E imagina você no lugar de Deus. Pô mano, eu tô cuidando do meu filho, eu tô sendo paciente, eu tô enviando ele, eu tô dando tudo o que ele precisa e ele vem me dizer pra mim enviar outro no lugar dele. A verdade é essa, cara. Deus nos usa, não é porque ele precisa da gente, é porque ele ama a gente. E ele sabe que quando a gente for usado por ele, a gente vai viver plenamente feliz. Então Deus se entristece quando a gente recusa o que ele tem pra nós. Porque ele desenhou uma história extraordinária pra gente viver. Não foi pra gente recusar, pra gente falar, ah Deus, envia outro em meu lugar. Não, Deus desenhou pra você viver. Não é pra você ter medo. Não é pra você deixar o medo te parar. É pra você viver, cara. Não é pra outra pessoa, é pra você. Não faça como Moisés. Não fale pra Deus, envia outro em meu lugar. Fala pra Deus, Pai, eu tô até com medo, mas me envia. Faz através de mim. Eu quero saber o que o Senhor tem reservado pra mim. Eu não faço a mínima ideia, cara. Mas faz o que o Senhor tiver que fazer. Eu tô aqui. Decida isso hoje. Se você chegou até o fim, escreve aí, eu vou viver o propósito de Deus, eu vou viver os planos de Deus. Eu não sei, cara, mas escreve alguma coisa. Eu quero saber se você chegou até o final, eu quero saber se você entendeu a palavra. Escreve aí, eu entendi. Até o próximo vídeo e vê se segue meu Instagram também, hein? Tô compartilhando algumas coisas lá. Tamo junto, valeu!